desanimes, Deus proverá. É só uma dona bonita aqui, viu? Só uma dona bonita no Arvorada Sertaneja Gospel. Eu sei que tá do outro lado. Meu abraço, meu carinho, meu respeito. Quero aqui também, pessoal, em nome de Jesus, aqui eu também quero aqui mandar um abraço para a família Semear. É a família do grupo da Rádio Gospel Semear, onde tem ali o nosso povo ali, sempre participando, né? Sempre ali comentando. Ai! Segura aí! Karma eu, Caipirinha, o que aconteceu aí? Que aconteceu que o negócio disparou aí? Ao vivo é assim mesmo, né? Coloca errado aqui, o negócio vai assim. Mas voltando ao assunto, quero cumprimentar mais uma vez aqui o Grupo Família Semear, em nome de Jesus. E lembrando que a Rádio Gospel Semear também com a Web TV, agora também com a Podcast Semear. Você pode entrar lá no canal do YouTube, procurar lá Rádio e TV Gospel Semear, de modo que você vai ver algumas podcasts já realizados pela rádio, né? E a última podcast agora nós tivemos com um casal, né? Os Pregadores do Asfalto, nosso irmão Douglas e também nossa irmã Julieta, que é a senhora Salles, né? E o irmão Douglas Salles, que é o líder, né? O líder, ele acho que é o que administra o clube dos motoqueiros, que são, assim, um povo, né? Que se uniu para pregar no asfalto. Eles gostam de moto, né? Então, eles têm um clube onde as pessoas se agregam e faz essa adesão desse clube. E o propósito dele é pregar a palavra na estrada. Aí eu fiquei, e na podcast nós perguntamos, né, como que acontece o evangelismo na estrada. Eu falei, olha, não é junto o útil ao agradável. O clube dos motoqueiros, que são, acho que é motoqueiro que fala, motociclista, não sei. Acho que é motoqueiros, né? O clube dos motoqueiros, que tem como o nome Pregadores do Asfalto, eles unem as duas coisas, porque eles gostam de moto, né? Tem gente que é apaixonado por carro, outro é apaixonado por moto, outro é apaixonado por cavalo, eles gostam de moto. Então eles juntaram o útil ao agradável. São cristãos, são pessoas de Deus, que saem pelas estradas, claro, eles se organizam, né? Diz que é tudo organizado, hora para sair, se consagram, alguns, outros pegam também junto à família para passear, ou para ir num propósito, né? De uma cidade para outra. Todos esses cristãos do asfalto, que nós chamamos, que é pregador do asfalto, eles saem, né? Aí é claro que no caminho, ele estava dizendo para nós que acontece muito de você encontrar pessoas necessitadas de oração, e eles têm Bíblias, distribuem a Bíblia. E eu achei interessante, eu falei, bacana, parabéns para vocês, né? Porque há maneiras de evangelizar, né? Há maneiras de apresentar Jesus para aquelas pessoas que estão na estrada, ou até mesmo nas cidades que é onde vocês visitam. E eu achei bonito, achei bacana. O apóstolo Paulo fala tudo que é bom, né? Acho que em Filipenses capítulo 4, ele diz, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é honesto. O apóstolo Paulo ensina que devemos fazer. Se é bom, faça. Se é justo, é proveitoso, é o nome de Jesus que está levando, é a alma que a intenção é ganhar as pessoas para Jesus, faça. Porque há muito questionamento, né? Há muito apontamento de dedo. E o Douglas Salles, que é um dos líderes do Pregador do Asfalto, é um amor de pessoa. Às vezes as pessoas, ela julga pela aparência. Acabamos de falar agora sobre preconceito, falando sobre racismo, bullying. E aí, de fato,
querendo ou não, lá no nosso interior nós temos preconceito de alguma coisa, né? Você vê esse pessoal das estradas, que são os clubes dos motoqueiros, né? Tudo com colete, com águia, que eu não sei com o que. A gente julga que pode ser pessoa mal, uma pessoa, né? Uma organização que possa estar cometendo coisas erradas. Então nós não podemos julgar antes de avaliar a verdadeira identidade daquela pessoa, ou até mesmo daquele clube. Então o pregador do asfalto tem o meu respeito, porque eles pregam a palavra. Ele estava contando que saíram numa certa cidade e tinha uma mulher com uma criança doente, foi lá, oraram, que a esposa do irmão Douglas sentiu no coração de orar pela criança, orou pela criança. Numa certa cidade eles pararam e foram tomar um café e essa mulher estava dentro da padaria com essa criança. Me parece que ela estava saindo do hospital ou tinha com essa criança, aí ela sentiu no coração de orar, pregou a palavra para a mãe daquela criança. Houve uma oportunidade, né, de pregar a palavra. Então isso é muito importante, né, a gente entender que o apóstolo Paulo, um homem sábio, ele disse, olha, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é louvável, tudo que é honesto, se tem de fazer, faça para glorificar o nome do Senhor. E eu quero encerrar a programação, já são quase 8h30, 8h24, deixar essa palavra para vocês, da justiça de Deus. Como Deus pode agir em nosso meio, sendo nós injustos, mas Ele justo. Como pode Deus usar alguém, né, para pregoar a palavra dele, e que muitas das vezes você aponta o dedo e diz, olha, aquela pessoa não é digna de falar da palavra. Agora uma coisa a gente tem que pontuar aqui, né, pessoal? Pregar, todo mundo pode pregar. E como que Deus permite isso? Ora, nós sabemos que os discípulos procuraram Jesus. Eu estou aqui, ó, esse aqui é um improviso, tá? Eu até agora não foi nada marcado para me pregar. É o que eu senti no coração. Nós sempre lê a palavra de Deus, mas é assim que funciona muitas vezes. O discípulo procurava Jesus, falando, Senhor, tem um grupo de pessoas aí expulsando demônio, pregando a vossa palavra em teu nome. Aí Jesus disse para ele, ó, aquele que não é contra mim é por mim. Então deixa que prega. Deixa que prega. Deixa que ore. É o meu nome. Em outras palavras, tem muita gente fazendo isso. Eu não estou pegando o leque, ou seja, eu não estou me referindo ao pregador do asfalto. Eu estou me referindo a todas as pessoas que pregam Jesus, como eu, como você, como tantos outros, que temos que entender uma coisa. Aquele que não é contra Cristo é a favor de Cristo. Isso é um ponto muito fundamental para você entender. Agora, vida regrada, vida em comunhão com Deus e fidelidade é outra coisa. É uma outra situação. Em João 15 a Bíblia diz lá que aquele que está em mim, eu estou nele. A palavra do Senhor vai dizer em João 15 que Jesus fala assim, olha, o meu pai, ele é o agricultor, vós é o ramo, eu sou a videira verdadeira. E todo aquele que está em mim, esses serão cortados para dar mais fruto ainda. Ou seja, Deus vai limpando, arrancando aquilo que não é bom para dar mais fruto. E aqueles que não dão fruto, eles serão cortados, eternamente jogados no fogo. Ou esse estará condenado, aquele que não está em mim. Em outras palavras, capítulo 25 lá do livro de Mateus também diz
que muitos chegarão até Jesus e dirão para ele: Senhor, eu curei no vosso nome, expulsei demônio. E Jesus falou assim: afasta de mim, malditos, que eu não te conheço. Não vos conheço. Afasta de mim. Nunca te conheci. Você pregou, ou você expulsou demônio, libertou pessoas. Olha para você ver, parece que é uma controvérsia, né? Não está batendo com aquilo que Jesus disse, né? Aquele que não é contra mim é por mim. Mas peraí, mas naquele dia, qual é aquele dia? Malaquias, se eu não me engano, 3,18. E naquele dia vereis a diferença, quem serve e quem não serve a Deus, ou quem serviu ou não serviu a Deus. Então nós vamos aqui, já entrando na palavra, já que você está aí do outro lado, está me escutando, com muita simplicidade eu quero falar sobre isso. É naquele dia, Mateus 25 vai dizer, se não me engano, que quando o dia do julgamento, todos comparecerão diante do Senhor. Malaquias também diz que há um memorial diante de Deus, onde todos também comparecerão. Ali tá a referência a mesma quase. Velho Testamento e Novo Testamento, que diz que todos estarão presentes, vão ter que apresentar vossas obras, as obras das vossas mãos. Então, Jesus disse bem claro lá no livro de Mateus, que diz assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Pregou meu nome, mas viveu no pecado. Pregou meu nome, expulsou o demônio, mas fazia coisa errada, enganando. Eu não te conheço. O meu nome você usou porque este nome é um nome que tem poder sobre os céus e a terra. É um nome universal. Um nome esse que as trevas têm que ser dissipada, porque há luz nesse nome. Então o meu nome todo mundo usa, até o diabo usa, mas agora é época de nós prestar conta. Eu falo isso por mim, prestar conta agora com o nosso juiz, porque hoje o Senhor é nosso advogado. Se eu pecar, Ele está ali para interceder por mim junto ao Pai e para me absorver de todos os meus pecados, porque Ele fez isso. Foi lá na cruz do Calvário que Ele fez isso. Ali Ele levou o vosso pecado, o meu pecado, levou as minhas coisas erradas, tudo ali, se fez maldição por mim. A cruz era a referência de criminosos, daqueles perigosos da época. E Jesus, em nenhum momento, praticou algum crime, a não ser pregando o evangelho do Pai, o amor, curando, libertando, salvando vidas que estavam desprezados em meio à sociedade, em meio àquelas culturas judaicas. O que prevalecia era o farisaísmo, a hipocrisia, a religiosidade que prevalecia no meio daquele povo, porque eles queriam ser o melhor que os outros, só porque obedecia à lei. A lei do Velho Testamento. Aí você diz assim: peraí, mas a lei do Velho Testamento não serviu para nada? Claro que serviu. É o que conduzia o povo para não errar, mas eles erravam do mesmo jeito. E Jesus não revogou a lei, mas Ele via a hipocrisia daquele povo, que batia no peito com orgulho, dizendo: eu sou dizimista, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Enquanto aquele publicano pedia perdão para o Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, que me conduza a minha vida, porque eu falho, eu erro, eu peco, eu quero ser melhor. Esse Jesus disse: esse aqui vai ser justificado. Aquele ladrão da cruz, o ladrão,
que estava do lado de Jesus, não o outro que zombava de Cristo, não. Aquele que estava reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez, e até mesmo reconheceu o seu crime, dizendo, ei, falou para o outro lá, não faça isso não, ele não merece estar aqui. Apontou para Jesus, disse, ele não merece. Nós merecemos, nós somos ladrão, bandido, criminoso. Nós estamos morrendo aqui na cruz, sendo condenados, porque merecemos, praticamos coisa errada, praticamos crime. Mas ele não, ele é inocente. Reconheceu Jesus como inocente, reconheceu Jesus como Filho de Deus, e houve um arrependimento ali. Isso é muito singular na Bíblia, não tem mais que... Eu não vi mais na Bíblia que tem mais um ladrão que se arrependeu. É só aquele mesmo. Isso não dá desculpa para você dizer, olha, ele não precisou batizar, ele não precisou tomar Santa Ceia. Peraí, vamos separar as coisas. Vamos separar. Porque tem crente que usa esses termos aí, essas desculpas, dizendo, não preciso para a igreja. O ladrão da cruz foi salvo. Jesus falou para ele, não, você será salvo. Porque ele se arrependeu, disse, Senhor, me perdoa. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus perdoou ele na hora, porque ele reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo, e que estava ali naquela cruz inocentemente. Nós precisamos separar as coisas, gente. O fato de eu pregar, o fato de eu ir para a igreja cotidianamente ou semanalmente, o fato de eu ser um dizimista, ofertante, não quer dizer que eu serei salvo. Não. Eu serei salvo mediante a fé, a minha fidelidade, a minha comunhão, renunciando ao pecado, as coisas erradas. Eu sei que eu peco, mas a Bíblia diz que se o homem natural pecar, nós temos um juiz no céu, ou um advogado, perdão, que ele te perdoa. Ora, o homem natural pode se corromper, mas o espiritual, ele se renova dia a dia. É assim que a Bíblia me ensina acerca da renovação de um homem. É quando ele reconhece que ele precisa de ajuda. É quando ele reconhece que só existe um santo, Jesus Cristo. Ele é o único santo. Não tem outro não. Você falha, eu falho. Você peca, eu peco. Mas diante de Deus, como é que eu faço para ser renovado? Preenchendo o seu coração das coisas de Deus. Andando no caminho do Senhor e não no caminho do ímpio. Andando nos conselhos do Espírito Santo de Deus, não no conselho do pecador. Não se assentando à roda dos escarnecedores, mas antes medita na palavra dele dia e noite. Salmo capítulo 1. Porque estes que estão meditando a palavra, observando a palavra, e com a palavra no coração, ele vai lembrar do que é certo, o que é errado, e dizer, não, aqui Deus não permite que eu faça isso. Ele vai lembrar dessa passagem. Ele vai lembrar que o Senhor, ele abomina certas ações que nós fazemos. Ela vai lembrar e vai dizer, não, aqui eu não posso fazer. Se eu mentir, eu não posso mentir, porque o pai da mentira é o diabo, e eu não quero ser filho dele, nem filha. Se eu enganava, roubava, eu não posso, porque o ladrão que veio para matar, destruir e roubar é o diabo, eu não posso fazer isso, porque eu estou semelhante a ele. Se eu prostituir, eu não posso. Se eu era infiel, eu tenho que ser fiel. Por quê? Porque todo aquele infiel, segundo Romanos, no livro de aos Romanos, capítulo 1, eu vou até abrir a Bíblia aqui, para vocês entenderem. Agora eu vou abrir a Bíblia. Agora vocês me perdoem, eu vou abrir a Bíblia. Daqui a pouco a irmã Lice fala com nós, tá bom, irmã Lice? Ela está aqui participando do programa. Eu quero abrir a Bíblia no livro de aos Romanos. Por quê, pessoal? Porque aqui também tem um texto que é muito importante nós
meditar no livro de aos Romanos. Isso no Novo Testamento. Entendeu? No Novo Testamento. E aí o que o livro de aos Romanos vai falar? Aos Romanos. O que Cristo fala sobre isso? Vê se eu achei aqui. Não. Me perdoa aí, mas cismei de abrir agora. Mas nós vamos achar aqui, ó. Eu quero ler para não falar de mim mesmo. Sabe como é que é, né? Não tô achando aqui, mas eu vou. O que o livro de aos Romanos fala? A palavra do Senhor diz lá em versículo 25 do capítulo 1, diz assim: pois entregou o Senhor aos seus pensamentos e às suas concupiscências carnais, dizendo ser sábio, mas homens loucos, com discurso desvanecido, obscuro. Então Deus entregou esses aos seus próprios pensamentos e concupiscências carnais. Homens infiéis, sem tratos, homens maus, corruptos, enganadores, mentirosos. Está no livro de aos Romanos, capítulo 1. Você pode ler do 1 até o 31. Deus vai falar sobre até mesmo aquilo que o povo aponta a você e eu acerca da homossexualidade ou do homossexualismo. Ali vai dizer que Deus entregou esses homens, essas mulheres que agem de forma contrária da palavra. Entende? E nós não podemos falar sobre isso mais. Por que será que nós não podemos falar sobre isso mais? Por que não podemos pregar a palavra da verdade para esses que andam segundo o curso da sua natureza, não a natureza de Deus, dos seus próprios pensamentos? Então eu quero dizer para vocês que o apóstolo Paulo diz uma coisa: você pode pregar, se é bom, faça, se é justo, faça, mas aquele que não é justo, não faça. Não concorde com as coisas erradas, não concorde, seja sim ou seja não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, eu quero dizer para você, para encerrar aqui, são 8h41. Eu quero encerrar aqui para dizer para você. Deus entregou os homens com seus pensamentos obscuros, desvanecidos, se dizendo sábios, mas são loucos. A Bíblia diz que Deus entrega a eles em seus próprios pensamentos, em suas próprias concupiscências carnais. Esses tais é digno de morte, segundo o livro de aos Romanos. E a Bíblia vai dizer no versículo 31, e os que também concordam também são dignos de morte. A palavra digno de morte é a morte espiritual. É a morte que não tem mais volta. Porque a morte carnal, todos nós passaremos por ela, seja crente, não crente, católico, não católico, espírita, não espírita, budista, enfim, testemunho de Jeová, seja quem for, todos nós, rico, pobre, grande e pequeno, passarão pela morte física. Mas a morte espiritual, a morte espiritual é uma vez só. Se morrer em Cristo, será salvo. Se não morrer em Cristo, está condenado. Não tem meia volta. Não tem atalho. Não tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus.
O que passa disso é procedência do maligno. Então fique com essa palavra. Acorda. Acorda para a vida, acorda para ser crente de verdade. Vamos acordar, vamos nos dedicar a falar do amor de Deus. Ter compaixão pelas pessoas, sim, mas não concordar com as coisas erradas. Igual o pai e a mãe, né? Ele ama os nossos filhos, mas não deve concordar com os erros dos filhos. Amar é uma coisa, concordar é outra coisa. Tá certo? Então eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês e encerrando aqui a programação, tá bom? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos ouvintes. Que o Senhor possa abençoar cada um deles nesta segunda-feira. Que a graça do Espírito Santo seja sobre ele, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos. Que o grande amor de Deus esteja, Senhor, resplandecendo sobre a vida dos nossos irmãos e que o Senhor possa abrir o entendimento para eles. Entendimento esse que a tua palavra diz. Renovai o vosso entendimento pela palavra de Deus para que possa experimentar quais seja a boa, a agradável, perfeita vontade do Senhor. Então que o Senhor possa fazer isso na minha vida, na vida deles. Que o Senhor venha tirar os pecados, limpar, purificar nossa alma, para que quando o nosso coração parar, certamente o anjo do Senhor nos buscará e nos levará junto ao Senhor. É isso que nós almejamos, os céus. Nós almejamos, Senhor, o reino do Senhor. Por isso nós pregamos a vossa palavra. Pagamos o alto preço, se necessário, diante da sociedade corrupta, dessa sociedade mentirosa. Claro que não são todos, mas um mundo corrupto que nós vivemos. A sua palavra diz que o mundo jaz no maligno. A sua palavra que diz, e é verdade, boa parte da população, seja do Brasil, seja do mundo, estão corrompida, enganando, mentindo. Em contrapartida temos a igreja, Senhor, que ainda ora, que ainda busca pelo teu reino. É por isso que a sua palavra diz, se não fosse a oração do crente, ou do evangélico, ou do cristão, o Senhor já tinha acabado com esse mundo. O Senhor já tinha vindo com a sua ira, como fez com Sodoma e Gomorra, e destruído, porque o mau cheiro sobe, e o Senhor não aceita esse mau cheiro. O Senhor não aceita, porque a sua criação se corrompeu. Desde das épocas dos milênios, dos irmãos primitivos, desde a época do Velho Testamento, o Senhor diz que, lá em Jeremias, levantando ele como profeta, dizendo, Jeremias, vai e fala para Israel que eles estão afastados da minha presença, do meu estatuto. Agora Jeremias compreende, Senhor, que ele é menino, não sabe falar. Mas o Senhor usa ele dizendo, eu tiro você de Anatote, de um vilarejo, Jeremias, onde foram colocados, porque Davi não aceitou que alguns sacerdotes corrompidos, depois que Salomão tomou posse do reinado de Davi, a Bíblia vai dizer, Senhor, que Salomão afastou os sacerdotes corrompidos, tirando ele de um vilarejo da cidade de Israel, jogando lá para Anatote, e ali ficaram aqueles sacerdotes que tinham a identidade de sacerdote, mas perderam a essência. Perderam a essência. E aí está muita gente dessa forma. Tem título de pastor, tem título de crente, mas perderam a essência. Agora Deus levanta Jeremias, lá naquele meio daquele povo, daquele vilarejo, e fala, Jeremias, eu te escolhi, eu te conheci no ventre da vossa mãe, eu te conheci, Jeremias, eu vou tirar você daí para você pregar para Israel, dizer para Israel que ainda eu amo Israel, mas eles estão corrompidos, eu vou restaurar Israel, mas antes, você vai pregar que eu vou derrubar, eu vou destruir tudo aquilo que não é bom. É a tua palavra, Senhor.
o Senhor só não destruiu esse Brasil, só não colocou as mãos pesadas porque tem uns crentes orando, tem um povo orando pelo Brasil. E nós sabemos que há hoje, o governo que está sobre essa nação é um governo corrupto, mentiroso, idólatra, a deuses pagãos. E o Senhor sabe disso, que só não veio com a tua ira sobre essa nação, porque aqui tem uma nação que foi decretada como a nação de Cristo, a nação do Senhor. Há uma profecia sobre o Brasil, Senhor, que esta nação é do Senhor Jesus, mas que ela está sendo incomodada governada por homens corruptos, juízes corruptos, presidente corrupto, alguns governadores corruptos, que estão fazendo com que o povo geme. Por isso eu peço as tuas bênçãos, Deus, que o Senhor venha renovar o entendimento de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, desde já, Senhor, te agradecemos. Amém. Amém? Então louvado seja Deus, Deus te abençoe, muito obrigado. Amanhã estamos de volta, viu? Às 7 da manhã. O Senhor te abençoe. Deixa eu ver o que a nossa irmã Alice está falando aqui. Vou pôr ela aqui. Oi, irmã Alice, bom dia. Foi chegando a hora do Dito Santo ir embora. Eu vou embora. Tá chegando a hora. Oh, Dito Santo. não chora, irmã Dito Alice. Santo, aumenta mais o horário seu aí, Dito Santo. Olha. Ô, Dito Santo, aumenta mais o horário seu aí, Dito Santo. Bom dia. Bom dia. Como vai a sua tia? Vou bem, graças a Deus, viu? E tá tomando banho na piscina pra escorregar na bacia, Dito Santo. Ei, Malice, a Malice é alegre, né? Feliz. Um abraço pra senhora, obrigado, viu? Estamos terminando a programação. A palavra veio e Deus faça de você uma bênção recarcada, transbordante, sacudida. Amanhã nós volta, tá bom? Vamos com essa moda bonita aqui pra vocês? Lázaro Eduardo canta Pagode do Tempo. Daqui a pouco vai vir aí novas programações e eu quero que você acompanhe, tá bom? Não saia daí. Ensina a gente que é preciso esperar. Passar na frente do tempo pode até se atrapalhar. Tudo que o tempo traz, o tempo pode levar. As feridas que nos fazem, o tempo pode curar. O tempo é a melhor escola, isso não dá pra negar. Quem não obedece a Deus e perde o tempo pode ensinar. Dinamite Barros, deixa comigo. Tem gente que perde tempo perseguindo seu irmão, semeando sofrimento e colhendo confusão. Se usasse esse tempo para estender a mão, proporcionaria um tempo de amor e comunhão. O tempo é tão precioso pra desperdiçar assim. Use o tempo que Deus dá para abençoar. Não semeie o que é ruim. Para tudo tem um tempo, na palavra está escrito. Só Deus é maior que o tempo, porque Ele é infinito. O tempo de sofrimento muito em breve findará, pois está chegando o tempo que Jesus Cristo virá, trazendo um novo tempo para quem vive a esperar. Tempo de subir com Ele